Muito boa noite. Primeira coisa a gente vale lembrar, sei que vocês não se esqueceram, mas vale lembrar que a gente desaconselha o uso de celular aqui no salão, porque a gente sabe que às vezes atrapalha o palestrante que te vê atendendo ali alguma necessidade, te impede de se conectar com o tema que está sendo desenvolvido aqui na frente. Então a gente pede que, se puder ser desligado o celular, se não, se tiver alguma necessidade especial, coloca para vibrar e a hora que você tiver que responder, você faz isso lá fora, tá bom? Esse é o primeiro recadinho. A gente quer lembrar que a casa oferece o recurso da conversa fraterna, que é o atendimento com base nos recursos da espiritualidade, que é a porta de entrada para todos os tratamentos que a casa oferece. Acontece sempre 1 hora antes das palestras, tanto às quartas quanto às sextas-feiras, sempre por ordem de chegada. A gente também quer lembrar que a gente oferece o serviço de auxílio para implantação. O pessoal vão harmonizar, vão baixar o tom de voz, evitar a conversa, que é o recurso de auxílio para implantação do culto do Evangelho no lar. É só ir lá embaixo, na livraria, buscar a Dedé e fazer a inscrição, que aí uma equipe vai na sua casa, num dia da semana, e te auxilia para implantar o primeiro dia de culto do Evangelho no lar. Então, para iniciar a noite, a gente vai chamar a companheira Georgina, que vai fazer a leitura da página para a gente. Boa noite. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz, como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você acha causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho. Vinculado ao amor, é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar sem chuva, medite na colheita farta, que chegará no campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Antes da prece, queria lembrar de dar boas-vindas para quem está na nossa casa pela primeira vez, também para aqueles companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos, que vocês possam se sentir em casa e retornar à nossa casa sempre que quiserem.
Querido Mestre Jesus, vamos buscar nos silenciar enquanto aqui estivermos no salão, para buscar nos conectarmos ao Mestre. E assim, querido Mestre, Deus nosso Pai, Espíritos protetores que nos trouxeram aqui de forma tão cuidadosa e carinhosa, que enquanto aqui estivermos, possamos nos manter de corpo e alma presentes nesse salão, concentrados nas suas orientações, buscando nos conectarmos com os propósitos que o Senhor preparou para nós nessa noite. Possamos obter as reflexões mais acertadas de acordo com as nossas necessidades de renovação íntima. Abençoa os queridos Denilson e Bianca, que eles possam também se sentir inspirados e nos auxiliar nesse momento de despertamento. Nos envolve, abençoa e guia hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Queridos Denilson e Bianca, sejam muito bem-vindos. A palavra é de vocês. Então, meus irmãos, muito boa noite. Muitas bênçãos de Deus para a nossa vida, né? Que a gente possa aproveitar juntos esses momentos de troca. E aí eu gostaria de começar agradecendo. Gente, quem escolheu essa página? Olha, Deus, né? E Georgina? Georgina, que leitura! Olha como é que junta um texto, né, fantástico e uma Georgina que leu com a alma. Foi com a alma, não foi? Então, assim, é muito bacana quando as coisas se conectam, né? E a gente aproveita esses momentos, né? E hoje a gente veio trazer esse tema, né? O elixir da felicidade. Aí quando a gente pensa em elixir, né? Se lembra daqueles preparados que se fazia antigamente, né? Iam juntando várias ervas e daqui a pouco um xarope delicioso, né? Tava produzido aí para nos ajudar. Não é isso, Bianca? Boa noite. Pode tirar? Boa noite, Sérgio. Agora, boa noite. Uma alegria sempre estar aqui nessa casa. Alguns rostinhos a gente já conhece, né? A gente é recebido com tanto amor, com tanto carinho, pelos amigos espirituais também, que vêm e nos abraçam nesse espaço abençoado, né? Nessa casa de luz, que a gente possa aproveitar dos poucos momentos que a gente vai passar aqui, né, que eu acho que é bem pouco, 1 hora, mas que a gente carregue as nossas baterias, que a gente se permita receber essas chuvas de bênçãos que a espiritualidade está derramando sobre cada um de nós. E a gente trouxe, né, um elixir. Quem aqui que não quer, gente, um elixir, uma poção mágica para ser feliz? Hã? É pegar ou largar. Alguém quer? Alguém quer ser feliz? Nós queremos, todos nós com certeza queremos ser felizes, né? Mas como o Lenilson falou, o elixir ele compõe várias coisinhas, né? É uma pitadinha de alguma coisa, tem um maço lá de outra, né? E assim a gente vai compondo. E hoje a gente vai conversar. Na verdade, essa receita que vai sair daqui hoje é para a gente usar. É para a gente pegar a receita e botar dentro do bolso, né? Sair ali da porta e botar. Na verdade, assim, todos nós, né? Eu e Lenilson mais ainda, porque quem estudou precisa usar mais ainda a receita, né? E é uma receita de uso contínuo. Então, a gente precisa estar sempre olhando essa receitinha de algumas dicas, de algumas reflexões que a gente vai fazer aqui nessa noite, para que a gente seja efetivamente feliz.
começa a pensar se felicidade é possível num mundo de expiação e provas. Quem acha que sim? Ó, tem gente que diz que sim. Né? Teve um sim forte. Será que realmente é no mundo que a gente vive de expiações e provas, né? A gente passa por tantos desafios, eu tenho certeza que cada um daqui teria no mínimo uns 10 desafios para contar de tudo que já viveu até agora, né? Mas a gente pode ser feliz, sim. A gente vai encontrar lá no capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que eles falam para a gente, é o espírito de François-Nicolas Madeleine. No ano de 1863, ele vem falar, o título é o seguinte: A felicidade não é deste mundo. E ele vem falando todas as circunstâncias que a gente vive hoje. Em 2024, a gente passa por todas aquelas circunstâncias que eles colocam lá nesse capítulo. E ele fala que a nossa visão de felicidade ainda é uma visão muito pautada na riqueza, no poder e na juventude. A juventude, quem é jovem ainda pode aproveitar, mas quem já passou da barreira lá dos delta, né, do ITA, do ETA, já começa a sentir aquela dorzinha na lombar, é o joelho, é o tornozelo, o pulso, mas a gente continua buscando a sonhar na felicidade, né? A gente acha que a felicidade é algo que está lá longe e que a gente vai conquistar quando chegar lá. Então a gente começa a pensar assim: quando eu tiver dinheiro para comprar aquela casa, assim, 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 aí eu vou ser feliz. Aí a pessoa trabalha anos a fio, chega lá, compra a casa e continua sem ser feliz. Mas quando eu encontrar a pessoa da minha vida, aí eu vou ser feliz, né? E a pessoa encontra a pessoa da vida e ainda não é feliz. Então a gente está sempre buscando a felicidade nas coisas que estão do lado de fora. E a felicidade nada mais é do que, como a página descreveu, André Luiz lindamente, né? Descreveu que é algo de um mundo interno. Então a felicidade não é deste mundo que a gente vive, mas é de um mundo íntimo. E como o Espiritismo é ciência, nós encontramos um professor em Harvard chamado Tal Ben-Shahar, que ele tem uma pós-graduação em disciplina. A disciplina dele na pós-graduação é Psicologia Positiva, a ciência da felicidade. E ele afirma cientificamente que felicidade é uma competência que a gente aprende. A gente aprende a ser feliz. Assim como a gente aprendeu a somar, né? E tem hora que a gente soma errado, dá errado lá o troco, né? Assim a gente aprende a ser feliz. A gente aprende a exercitar. E essa faculdade, né, essa disciplina já tem aqui no Brasil. Muitas universidades já estão trabalhando a ciência da felicidade, que é algo que a gente precisa entender. Lá nesse capítulo 5, o Espírito fala da visão que a gente tem de felicidade, que a gente nunca vai conseguir alcançar ser feliz. Então, na verdade, nós precisamos estudar e aprender a ver a felicidade na nossa caminhada. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa estudar e aprender isso, né? E aí, vamos encontrar esse jovem liberto do corpo físico e lá nos seus sonhos, ele de repente se vê feliz e olhando para o lado, ele vê Jesus. Senhor, que beleza te encontrar. Há muito que te busco para amar-te e servir-te. Mas, Senhor, tem um problema.
eu sou prisioneiro do meu lar. Para o senhor ter uma ideia, o meu pai, desgostoso dos problemas familiares, abandonou o lar. A minha mãe nos trata como escravos dentro de casa. Os meus irmãos me maltratam todos os dias, me humilham, me detestam. Então eu estou precisando de ajuda. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: eu me lembro de você. Já imaginaram isso? Jesus dizendo para a gente que me lembra da gente? Então, eu me lembro de você quando você passou por aqui planejando a sua encarnação. Dizia que você gostaria muito de colaborar comigo lá no planeta Terra. Aí ele ficou todo entusiasmado, né? Porque Jesus o reconheceu. E aí ele falou assim: mas Senhor, se tu me lembra de mim, me diga por favor, quem me colocou lá naquele lar? Como é que alguém poderia me colocar exatamente naquela família? Aí Jesus olhou profundamente nos olhos dele e disse assim: acreditando em teus propósitos de colaborar conosco, quem te enviou a família em que te encontras fui eu mesmo. Imagine a surpresa dele. A surpresa foi tão grande que ele se viu caindo e acordou no leito. Lá fora, ele já ouvia os gritos dos irmãos reclamando da vida e maldizendo a vida dele, reclamando que ele ainda não tinha levantado da cama. Só que aconteceu uma coisa interessante. Ele acordou com uma outra vibração no coração, com outro entendimento, uma alma renovada. E a partir daí começou a ter atitudes de muito mais compreensão e muito mais paciência. Se a gente for pensar nesse caso, não parece a nossa vida? Porque a gente passou por esse processo. A gente se organizou para encarnar, escolhemos os momentos que a gente iria viver, as nossas experiências, e hoje que a gente está nessa caminhada, quantos de nós verdadeiramente estamos felizes? Quantos de nós não reclamam mais das vivências, das trocas que a gente tem com as pessoas que estão mais perto de nós? E olha que, semelhante ao jovem, todas essas pessoas foram escolhidas a dedo para conviver conosco. Porque, como a gente quer evoluir, a gente precisa estar ao lado de algumas pessoas que vão nos proporcionar esses momentos de crescimento. Então, é muito interessante, né? Esse caso que se assemelha muito à nossa vida. Agora, eu gostaria de levar vocês, sabe aonde? Nessa ilha aí. É um vendedor, olha o texto, um vendedor de sapatos. Essa ilha, gente, é uma ilha muito interessante. Mas antes de levar vocês até essa ilha, eu queria saber o seguinte: tem alguém aí que trabalha com vendas? Alguém que vende, já vendeu alguma coisa? Ou então acha que é capaz de vender qualquer coisa em qualquer lugar? Tem alguém aí que é bom vendedor? Eu precisava até de 2. Será que tem 2 vendedores aí? Hã? Aiel é bom vendedor? Vem cá, Aiel. Tem mais que é bom vendedor aí? Rápido, gente, vamos. Kleber. Aqui, Kleber. Um ótimo vendedor. Deixa eu conversar com eles aqui. Serve na cantina? Serve.
vendedores trabalhavam numa empresa. Descobriram que tinha uma ilha com grande possibilidade de ter muitas vendas. Por quê? Porque nessa ilha a população não usava calçados. O primeiro vendedor foi lá, ficou lá uma semana, pesquisou, olhou, observou. Uma semana depois ele voltou. Olha o que ele falou para o chefe dele. Tudo errado. Então, a venda deu tudo errado, os atrasou tudo, foi tudo péssimo, muito mal. Os caras só estão acostumados a viver descalço. Foi tudo deu errado. Tudo deu errado. Resumindo. Você vê que ele foi, mas ele observou que as pessoas não tinham o hábito de viver calçados. Então ele falou assim, esse lugar é péssimo para vender. Aí o chefe, não acreditando em tudo que ele falou, mandou o segundo vendedor. Aí o segundo vendedor ia também aproveitar, ficar uma semana, né? Ficou uma semana lá, olhou tudo, observou. Quando voltou para o trabalho, olha o que ele falou. Nossa, a ilha tem um potencial enorme de vendas. Ali, apesar de quase ninguém usar sapatos, tênis, sandálias, nós vimos que haviam também algumas pessoas que tinham a necessidade, porém não tinham nenhum fornecedor. E nós fomos lá e trouxemos 5 contêineres de sandálias. Muito obrigado, gente. Vocês viram aí, gente? Obrigado, Ela. Vocês viram aí? Eles passaram a mesma situação, só que o primeiro, ele era um pessimista. Pessimista é aquele que consegue fazer da oportunidade uma dificuldade. Não é isso? A gente olha, isso aí não vai dar em nada, isso está péssimo. Aí a gente começa a reclamar, porque a gente coloca em toda oportunidade uma dificuldade. Aí o outro vendedor chegou, olha o olhar desse vendedor. O otimista é aquele que consegue fazer de uma dificuldade uma oportunidade. Então, isso não assemelha também à nossa vida? Quantas vezes você repara duas famílias vivendo as mesmas coisas, enquanto uma reclama da manhã à noite, a outra está buscando, se preparar, se envolver para poder conseguir conviver com aquela situação. Então, são atitudes, gente, que depende assim muito de nós. Uma coisa é certa: os problemas, eles são inevitáveis. Todos nós vamos viver, mas a escolha de como a gente vai passar por eles vai depender da nossa atitude. Você é pessimista, você é otimista. Isso é uma escolha que a gente precisa fazer, porque isso vai ser importante, na nossa vida. Na verdade, o segredo do homem de sucesso é aquele que vê na dificuldade uma oportunidade que vai nos fortalecer e vai criar anticorpos, para outros momentos. E aí, Lenilson botou essa imagem desses tapetinhos. Hoje isso é muito normal a gente ver, Mas, na época que os nossos filhos nasceram, isso aí era alta tecnologia. Era uma coisa assim, mega moderna. E Lenilson foi uma vez no Rio, não tinha internet. Lenilson foi ao Rio e veio trazendo a 1001 uma embalagem gigantesca com esse tapete. E colocou lá na sala lá de casa. O Hugo era bebê, começava a engatinhar, e todos os dias a gente colocava o Hugo para engatinhar ali. Mas antes tinha um processo, a gente passava álcool no tapete todo, nos brinquedos todos, e isso se repetia de manhã, antes de botar o Hugo,
meio-dia, na hora do almoço, a gente fazia nova limpeza e à noite. Então, assim, a gente trabalhava um pouquinho, né? Mas a gente mantinha o Hugo intacto. E aí o Hugo foi crescendo. Ele teve 6 meses, 7 meses, 8, 9, 10 meses, o Hugo pega uma bactéria. E aquela bactéria nada de melhorar. Primeiro antibiótico, nada. Segundo antibiótico, nada. Terceiro antibiótico. E aí a gente foi na consulta com o médico, né? Estávamos preocupados. E o médico me perguntou: como que é a limpeza da casa de vocês? Aí a gente estava escolado, né? A gente se achando o máximo, primeiro filho, a gente limpa, todos os brinquedos são higienizados de manhã, de tarde, de noite, madeira, tudo dele é fervido e tal, não sei o quê. Falou: gente, essa criança está faltando uma vitamina. Gente, uma vitamina, mas a gente, né, primeiro filho, sempre muito zeloso, está faltando a vitamina D, de terra. Essa criança está sem anticorpos. Vocês estão excedendo na limpeza e essa criança está extremamente sem anticorpos. Aconselho você limpar esse espaço que ele vai brincar uma vez na semana. Eu fiquei pasme, né? Claro que eu não consegui fazer uma vez na semana, mas a gente reduziu ao máximo. Então, às vezes, a gente quer se esquivar dos problemas, mas são os desafios que fazem a gente criar anticorpos. Então, todo aquele excesso de limpeza, não deixar o filho estar em contato com organismos que estariam ali para que ele criasse anticorpos, fez com que ele ficasse mais frágil. Então, a nossa fortaleza está em vivenciar esses desafios. Todos esses desafios que a gente vem passando e que a gente planejou passar, né? Às vezes a gente acha que o nosso contrato, eu acho que o meu contrato eu não li direito, porque eu acho que eu não tinha tanto problema assim lá quando eu assinei. Mas ele realmente é assim. E é para que a gente se sinta mais forte a cada dia. Às vezes, no momento que a gente está no turbilhão, a gente se sente fraco, a gente se sente indefeso. E às vezes, anos depois, que quando a gente olhar para trás, a gente vai ver o quanto a gente se modificou naquele desafio. Que no exato momento que a gente estava passando, era difícil perceber o quanto a gente ia crescer com aquilo, né? Então, na verdade, muitas pessoas devem o sucesso de suas vidas aos desafios e problemas que tiveram que superar. A gente viu isso muito na pandemia, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas, usaram da criatividade e hoje é um emprego que elas têm hoje de muito melhor do que antes, né? Então, às vezes a gente fica preso achando que a gente não pode vivenciar aquilo, e a gente pode vivenciar e pode dar a volta por cima, né? Muito bem, agora eu vou levar vocês para um outro ambiente, mas antes eu vou perguntar aqui: alguém serviu o Exército, Marinha, alguma coisa assim desse tipo? Serviu? Então ele vai se conectar com essa história aqui. Vou levar vocês para conhecer essa turma aqui. Esses cadetes, eles eram comandados por um sargento, miniatura, sabe? O cara pegava pesado, porque ele queria preparar eles da melhor maneira que ele entendia. Então, ele tinha, assim, algumas técnicas. Uma delas era essa daqui, ó. Ele pegava todos os cadetes, cada um ganhava 2 baldes, e ele enchia ou de água ou de areia, e o teste era o seguinte: esticava os 2 braços, e o teste era para verificar quanto tempo você aguentaria com os braços esticados, segurando esses 2 baldes. Aí o tempo foi passando, os minutos se sucederam, e de um a um foram baixando os braços, porque ninguém vai aguentar muito tempo, né, esse peso.
Só que esse soldado aqui, ele ficou 5 minutos, 10 minutos, ficou um tempão. Aí, e ele permanecia, sabe como? De olho fechado assim, ó, os braços esticados, o cara não dava um suspiro, estava tranquilo. E ninguém entendia, todo mundo já tinha abaixado os braços e ele continuava com os braços esticados. Aí o sargento, ô, soldado, aí ele abriu o olho e viu que só ele tinha os braços esticados. Aí todo mundo ficou curioso e foram perguntar para ele qual era o segredo para ele ficar tanto tempo assim com aqueles pesos e tranquilo. Aí, sabe o que ele falou? Ele contou isso aqui para eles, ó. Ele ficava o tempo inteiro pensando na namorada dele, nos momentos que ele estava com ela. Então, ao invés de ficar angustiado com aquela posição, ele estava em outro lugar, numa vibração diferenciada. Nós podemos sempre associar prazer e alegria a uma série de situações da vida para nos tornarmos mais felizes e entusiasmados. E aí, a ciência trata disso como neuroassociação. Quando a gente está vivenciando uma dificuldade, um momento que é assim, muito grave para a nossa vida, que a gente está sentindo fraco para viver aquilo, o que eles dizem? Nós precisamos ir no passado, nos recordar de um momento que a gente foi muito feliz, que tudo estava dando certo, que você se sentia capaz de resolver todas as coisas. Você pega aquela cena tem uma vibração, tem um magnetismo, e como isso faz parte de você, aquilo que você traz na tua mente, ele traz também a vibração que você associou àquele momento. Então, se a associação é boa, você se sente fortalecido para viver algo que de repente está difícil para a nossa vida hoje. Então, essa neuroassociação, gente, funciona. Vou dar 10 segundos para vocês pensarem em alguma coisa que foi muito bacana na vida de vocês. Você vê que é rápido para a gente se lembrar de um momento que foi mágico na nossa vida. E podem acreditar, essa vibração nos envolveu, sabe? Nos tratou. Porque isso, gente, é ciência. A ciência experimentou com muitas e muitas pessoas e viu como que isso funciona muito bem. Só que a gente precisa tomar cuidado que funciona do lado positivo, mas também do lado negativo. Vai depender daquilo que você está se vinculando o seu pensamento. E aí aparece esse radinho pra gente, né? O que esse radinho quer dizer, gente? A gente já veio de um caminho, né? A primeira história era a história que nós escolhemos estar aqui. Estar reencarnados, né? Colaborando com Jesus, mas principalmente colaborando com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Depois nós passamos pela historinha dos vendedores de sapatos, né? Que tinham os olhares, depende do nosso olhar, como anda o nosso olhar. Depois nós fomos para a história do tapete e entendemos que os desafios nos fortalecem. E aí nós chegamos nesse rapaz que usa a neuroassociação para os momentos desafiadores. E aparece um rádio. Rádio a gente ouve música, notícias, né? E quem é que escolhe as músicas e as notícias? Nós escolhemos, né? Nós vamos lá sintonizar com aquele rádio, com a notícia, aquela rádio que fala de coisas mais positivas, ou aquela que fala só
de tragédias, né? A gente escolhe ou uma música bem tranquila, ou a gente escolhe uma música da pesada para sacudir o esqueleto. Então, nós estamos sempre realizando as nossas escolhas. E a sintonia é uma escolha nossa também. Para sermos felizes, nós que somos seres espirituais, nós precisamos estar sintonizados com coisas positivas, boas, né? Isso é uma matemática, né? Se eu sintonizo com coisas boas, eu estou bem, o meu olhar se torna positivo. Mas se eu me sintonizo com coisas negativas, isso é meio que automático. Jesus tinha uma fala que ele dizia: orai e vigiai. A oração nos conecta, né? É de imediato. A gente começa a orar, a gente se conecta com a espiritualidade, se conecta com Jesus, com Deus. Mas se a gente não vigia as nossas atitudes durante o dia, a gente desconecta muito rápido, né? E aí a gente já está ali reclamando de uma coisa, a gente já reclama de outra, já reclama da pessoa que deixa a toalha do lado lá da nossa cama molhada, né? E assim a gente vai durante o dia. Não, mas ele melhorou, ele não deixa mais não, gente. Foi só uma brincadeirinha. Então, onde eu coloco o foco da minha existência, é onde eu me sintonizo. O cara do vendedor, ele sintonizou que ninguém usava sapato, o pessimista. Então, ele não ia conseguir vender. E ele focalizou naquilo, foi o foco dele. O foco do outro era vender. Se ninguém usa sapato, vou fazer usar. Né? Então, o foco que a gente dá para a nossa vida vai dizer se a gente é feliz ou não. Eu ontem assisti um programa na TV, já era 1h da manhã. Eu falei para mim, esses programas bons não passam no horário nobre, né? O horário nobre são as novelas que trazem lá o seu reality para quem quiser. E era um programa que falava sobre de quem cuida de quem é cuidado, né? Dos cuidadores, de pessoas que abdicam de ter uma profissão, abdicam da sua vida pessoal para cuidar de alguém. Todos os casos que apareceram, exceto um, eram de familiares. E aí a gente lembra da historinha lá de Jesus, né, no começo. Quando eu escolhi, eu recebo um familiar. No caso, eu tenho minha mãe e uma irmã especial. E eu e minha irmã mais velha, a gente se desdobra nos cuidados com as duas. E eu me interessei de assistir. E uma me chamou muito a atenção, que era uma senhora, que ela mora numa favela, né, numa comunidade, e um vizinho de 22 anos, a família não podia mais cuidar, ele era tetraplégico, eles viajaram e deixaram o filho com ela, e eles não voltaram. Então, assim, ela ficou com aquele jovem de 22 anos que não andava, mas, assim, o que mais me chamou a atenção não foi a abnegação dela, foi a alegria e felicidade com aquele rapaz. E ela falava assim, né fulano, não lembro o nome, eu só tenho 3 meninas e você chegou, você é o meu menino, você é o meu filho. E ele sorria, porque ele não falava, ele sorria numa alegria, e era um estado de felicidade que, se a gente recebesse um filho assim, a gente ia levar a encarnação inteira perguntando a Deus por que a gente recebeu um filho assim, né? E uma pessoa escolhe, ela escolheu ser feliz com aquele vizinho dela de 22 anos que não tinha nada, nenhuma palavra para oferecer a ela. Mas eu sei, assim, energeticamente ela deve receber muito carinho, porque o carinho, o amor. Eu falei para ele, nossa, eu fiquei emocionada do tamanho felicidade. Então, assim, o que a gente sintoniza, né? Todo mundo poderia, assim, dizer, ué, mas ela sintonizou de estar com alguém que era totalmente dependente, tirando a liberdade.
Uma coisa que às vezes a gente que é cuidador se questiona é da liberdade. Você não tem sua liberdade, você não vai a hora que você quer, onde você quer, né? E ela estava feliz. Então, felicidade é algo que a gente consegue, né? E a gente, quando sintoniza bem, a gente sintoniza com pessoas positivas, né? Mentes carregadas de positividade atraem mentes positivas, né? Jesus também falava para a gente: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Então, tudo começa na gente. Se a gente está no nosso local de trabalho, no meu local de trabalho é impossível ser feliz. As pessoas lá são muito amarguradas, reclamam de tudo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se eu estou num ambiente onde todas essas pessoas são amarguradas, e eu sou só positiva ali, é uma coisa estranha, né? Porque a gente atrai as pessoas que estão ao nosso lado. Então, muitas das vezes, as pessoas que reclamam, sinal, provavelmente a gente também deve reclamar. E aí a gente volta a perguntar: felicidade é possível, gente? É possível, né? É possível. A gente mudando, a gente aprendendo a olhar as situações da vida, é realmente possível. Então, nós trouxemos 5 itens para botar aí no nosso elixir. Vou guardando aí a receita, hein? Vai lá, o primeiro item da nossa receita é ter consciência de que a motivação está dentro de você. Aí, muitas vezes a gente acredita assim: se a minha empresa me desse um aumento, puxa vida, eu ia ficar feliz demais, ia ser um ano maravilhoso, né? Ou então a gente pensa assim: poxa, se eu pudesse comprar aquele carro, né? Aquele mesmo que a gente conversou semana passada, olha só que beleza. Muitas vezes a gente acredita que isso que está fora de nós que nos motiva, mas a experiência vem dizer que a motivação, ela habita, sabe aonde? Dentro de nós. É dentro de nós que a gente vai descobrir a força que tem a motivação que existe em nós. Então, essa energia a gente gera, gente, dentro da gente, né? Nas nossas reflexões, no acender a centelha divina, em se sentir capaz. Então, olha como é que um movimento, ele é inverso do que a gente faz hoje. A gente acredita que o externo, que alguém pode trazer isso para a nossa vida, mas a motivação, ela é muito interna. A gente vai construindo, né, essa energia a partir do momento que a gente se decide a fazer isso. Então, olha só a situação de você acreditar. Quando você acredita em você, que é possível, a coisa acontece. Alguém aqui já pensou nas metas que você tem a cada dia? Vocês já pensaram? Porque ter metas e objetivos é um dos pontos. Vou conversar aqui com os cozinheiros e com as cozinheiras. De manhã, o que um cozinheiro faz? Ele já planeja o quê? Os pratos que ele vai servir. Ele sabe que fulano e ciclano vai chegar a determinada hora e ele precisa estar com tudo pronto. Então o que ele faz? Ele coloca para ele metas e objetivos para aquela coisa que ele está fazendo. E a partir disso ele vai se organizando no tempo e no espaço para poder proporcionar o quê? Que no final da manhã dele ele tenha conseguido o quê? Atingir aquele objetivo. Nossa vida também é assim. Quando a gente encarnou, nós fizemos isso aqui, ó. Qual é a meta que você, como ser espiritual, vai querer alcançar no final da sua jornada? Qual é o objetivo que nos trouxeram aqui? Isso tudo, gente, foi organizado lá. Hoje nós estamos no campo de ação. Isso aqui, ó, é uma construção que a gente precisa fazer. Então hoje, por exemplo, com todo
conhecimento que a gente vai adquirindo, nós já planejamos, eu quero no final desse ano ter o controle do meu orgulho nas rédeas curtas. Já pensaram nisso? Se a gente tivesse as rédeas do nosso orgulho, esse danado eu vou controlar. Já pensaram nessa meta? É uma meta audaciosa, porque não é fácil. E você pode pensar nas metas de acordo com aquilo que está fazendo a nossa alma sofrer. Poxa, eu me irrito toda hora. O que eu vou fazer? Eu quero, no final dessa semana, ver quantas vezes eu consegui me controlar e não me irritar com isso e com aquilo. Ou então reclamar. Gente, tinha um teste interessante. Você pegava uma borrachinha de dinheiro, aquela que amarrar dinheiro, e botava no braço. Quando você reclamasse, você pegava o do braço direito e jogava no esquerdo. Reclamou de novo, volta para o direito. E assim ia durante o dia, para que a gente pudesse perceber quantas vezes no dia você estava entrando na vibração da irritação, da reclamação. Então, são metas que são simples, mas se a gente não se propor a buscar isso, o dia vai passar e a gente não vai atingir metas e objetivos que a gente traçou lá no plano maior. Um terceiro ingrediente, faça coisas por você. Aí a gente pensa assim, eu vou fazer uma dieta, essa semana eu vou começar uma dieta porque o médico me pediu que o meu colesterol está alto, meus triglicerídeos e tal, então vou fazer porque o médico me pediu, né? Eu vou fazer um curso porque o meu chefe lá no meu trabalho está pedindo que eu faça esse curso para melhorar minha performance no local de trabalho, né, no meu estudo e tal. Então, às vezes, a gente está fazendo coisas pelos outros. Eu vou arrumar a casa, vou deixar ela limpa para quando os meus filhos chegarem. Então, a gente está sempre fazendo coisas pelos outros e a gente está esquecendo de que a pessoa mais importante desta reencarnação, aquela com que a gente se comprometeu, é quem? Nós mesmos. A gente, quando veio para cá, o compromisso é com a gente. O que eu estou fazendo da minha vida, o que eu faço das minhas coisas de prazer também, daquilo que eu gosto de fazer. Eu conversava com a minha irmã e ela falou assim, eu não sei nada do que eu possa fazer que eu goste. Aí eu comecei a citar coisas que eu sei que ela gosta de fazer, mas não adianta, porque é a gente que tem que perceber coisas que a gente goste, né? É a gente que tem que perceber aquilo que faz bem para a gente. Quando Jesus fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está falando que nós precisamos nos amar primeiro, precisamos olhar. Ninguém dá nada para ninguém se você não tem. Se a gente não se amar, não gostar da gente, não olhar no espelho, ter prazer de se olhar no espelho, a gente vai achar o outro bonito. Mas essa energia de beleza não está na gente, porque a gente não se ama, a gente não se acha belo. Então, a gente precisa olhar intimamente para cada um de nós. Precisamos fazer coisas por nós. Não, eu vou caminhar porque eu preciso estar bem, preciso estar flexível, eu preciso estar animado durante o dia, eu preciso estar de bem com a vida. A energia de caminhar, o sol de manhã, o sol do entardecer me faz bem. A gente precisa olhar determinadas coisas. Eu vou diminuir do doce, porque eu não preciso tomar uma lata de leite condensado, gente. Não preciso disso para ser feliz, não é? Então a gente precisa olhar coisas simples e pensar nisso pra gente, não é verdade? Não preciso comer um pudim inteiro, eu posso comer uma fatiazinha saboreada, né? Então são coisas que a gente precisa olhar e fazer pela gente. Fazer porque o meu corpo precisa estar bem, porque ele tem um espírito que quer ser feliz, ele tem um espírito que quer ser melhor a cada dia. Esse é o nosso objetivo, né? De todos nós. Então, faça coisas com você. Coloca aí na receitinha.
Outra coisa, tenha orgulho e gratidão por sua vida. Lenilson falou ali do orgulho, né? O orgulho é uma emoção importantíssima quando ele está no equilíbrio. O desequilíbrio leva a gente a se achar. E é fácil, hein, gente? É uma linhazinha tênue. A gente não pode estar com ele desequilibrado, porque a gente se acha o fulano, o chamado rei da cocada preta, né? Mas o orgulho faz a gente olhar para as coisas da nossa vida e ver o quanto a gente já conquistou. Então esse orgulho equilibrado, ele é importantíssimo, porque a gente olha para trás e pensa assim, olha aquilo que eu já conquistei. No final do ano, eu trabalho numa escola e uma das professoras estava há 3 meses lá e ela começou a falar que ela tinha muito orgulho de trabalhar naquela escola. Ela tinha muito orgulho de ser professora. E aquilo foi me emocionando, a fala dela, porque ela falou assim, não desmerecendo quem eu já fui. Eu trabalhava de faxina, mas assim, todo o trabalho, o percurso da minha vida até eu chegar aqui, eu me orgulho muito disso. Porque eu trabalhava de faxina, guardava o dinheiro e eu fui pagando a minha faculdade. E quando eu me formei em junho, em setembro eu fui convidada para trabalhar aqui. Então eu tenho muito orgulho dessa conquista que eu tive nesse ano. Né? E eu achei assim, que tão bacana, porque você conquistou alguma coisa, né? São conquistas profissionais, conquistas da nossa vida, conquistas espirituais, quando a gente consegue, né? Abraçar alguém que a gente não conseguia. Isso é uma conquista espiritual. Quando você consegue olhar no fundo dos olhos daquela pessoa e ser verdadeira com ela e já não ter mais rancor, não ter mais mágoa em relação a ela. Isso são conquistas e a gente precisa ter orgulho e ser grato. A gratidão é algo que modifica a nossa sintonia. A gente volta lá na sintonia, né? Ao invés da gente amanhecer o dia reclamando que o pão está murcho, que o café está sem açúcar, que isso, vamos começar o dia agradecendo. A gente vai mudando a nossa perspectiva e vai mudando a nossa energia, né, ao longo do dia. E agora nós trouxemos uma imagem que é muito conhecida de vocês, ó. Uma imagem que é muito conhecida por você. Olha só esse gato. Olha o que ele está fazendo, gente. Ele está olhando no espelho, mas ele está se vendo. Esse danado, ele está se vendo um leão. Autoestima lá em cima, dizendo assim, eu sou capaz, eu sou no momento, eu sou o cara no momento. Então olha só, olha como é que essa alma está feliz com ele próprio, gente. Aí, quantas vezes na manhã a gente tem essa imagem de nós, porque a gente não levanta, vai no banheiro, a gente se olha, a gente se vê assim, ó. Já imaginou quando todo dia a gente estiver lá no escovar, no pentear, e a gente fica assim, puxa, olha como é que eu sou um filho de Deus, né? Cheio de motivação, cheio de força de viver. Porque, olha só que interessante, somos o que pensamos. Então, pense certo. Não é isso? O trabalho que eu vou ter para pensar que eu sou um leão é o mesmo que eu vou ter de pensar que eu sou um rato insignificante, fraco. Então, olha só a atitude que a gente pode, porque olha só, nós somos o que pensamos. Gente, isso a nível espiritual, de um ser espiritual como nós, ganha muita força. Porque encarnado você se sente, não é? Fraco, incapaz de muita coisa. Porque a gente esquece do potencial de nossa alma, de tudo aquilo que a gente já conquistou. Então eu posso dizer para vocês, tudo que acontecer nas vivências de nossa vida, nós somos capazes de viver. E viver bem, gente.
Como essa senhora que cuidava desse menino de 22 anos, ela tinha uma alegria na alma. Já imaginaram quando a gente for capaz de viver tudo que a vida está nos reservando e a gente ter essa vibração, essa atitude? Olha como é que a nossa vida vai mudar. O cientista, ele fala assim: tudo que a gente pensa gera uma emoção. Tudo que a gente pensa gera uma emoção. Não é isso que acontece? Você tem um pensamento, aquilo gera dentro de nós uma emoção. A emoção faz o que com a gente? Gera um comportamento. Eu pensei e logo depois eu estou me comportando de acordo com aquele pensamento que eu estava tendo. Então, se eu sou o que eu penso, eu não tenho que pensar melhor. Pensar positivo, né? Pense positivo. Se alguma coisa não tá deixando você satisfeito, mude, gente. A gente precisa mudar para que a gente possa se encontrar e ver. Não, eu fiz mudanças nos meus pensamentos. Agora eu estou muito mais forte, muito mais valoroso. Então, se sentir envolvido é muito especial. E eu vou dizer para vocês em que momento a gente precisa começar. Sabe quando? Sabe quando? Agora. Mas vamos pensar quando a gente levanta. Porque o dia da gente depende muito do que a gente pensa de manhã. Você traça o seu dia de manhã. Como que você acorda? Você pula da cama? É preciso pular da cama, gente. Porque você precisa olhar para o dia, ou melhor, nós precisamos olhar para o dia e dizer: hoje vai ser um dia show. Hoje vai dar tudo certo. Hoje é mais uma oportunidade que Deus está me ofertando para mim poder viver. Então, agradecer é muito melhor que reclamar, gente. A nossa alma vai agradecer quando essa vibração invadir o nosso ser. Agradecer essa oportunidade. Então, eu preciso fazer o quê? Falar de coisas boas. Falar daquilo que traz uma alegria na nossa alma, ao invés de pensar no pior. Hoje vai ser... Não, hoje vai dar tudo certo. Esse pensamento vai carregar a nossa alma dessa vibração. E aí nós chegamos ao elixir da felicidade. Viu quanta coisa nós colocamos nesse caldeirão? Já imaginou o que nós vamos levar conosco? Porque é nosso. Tudo isso que a gente construiu junto é nosso. E esse elixir da felicidade, ele é construído dessa forma. A gente vai colocando, né, as energias, as vibrações, as atitudes, os pensamentos, e a gente vai construir esse elixir. O entusiasmo é sinônimo de fé em nós e em Deus, de vontade, de confiança, o elixir maravilhoso que nos dá força e determinação para enxergar o ser divino que está dentro de nós e, consequentemente, promover nossa renovação de ordem moral. Entusiasmo é capaz de nos transformar, em criaturas muito mais capazes. Porque se eu acredito em mim, eu sou capaz de muito mais. Então, esse é um exercício que a gente não está habituado a fazer. Para construir isso dentro de nós, é preciso um trabalho, é preciso, perseverança, de todos os dias a gente começar a fazer o quê? Se apaixonar. Apaixone-se. Primeiro, apaixone-se pelos seus sonhos, não pelo sonho do outro, pelo seu. Lembre qual é o seu sonho. Apaixone-se por sua família.
aquelas pessoinhas que estão conosco do nosso lado. Cada uma ali tem uma função muito importante na felicidade que a gente quer construir. Apaixone-se pelo seu talento. Todos nós temos um, dois ou até mais, né? Apaixone-se por aquilo que você sabe fazer, que sabe fazer bem feito, que gosta de fazer. Apaixone-se pelo seu corpo. Ele pode ser assim, pode ser assado, mas é o instrumento que Deus nos ofereceu para a gente estar encarnado hoje e vivenciar tudo aquilo que a gente pedia lá no plano maior. Senhor, me ajude, eu quero encarnar. E hoje nós estamos encarnando. Então o corpo é para ser que a gente se apaixone por ele. Apaixone-se pelas pessoas. Todos aqui somos irmãos, filhos de Deus, né? E às vezes a gente passa dias entrando e saindo dos lugares sem sequer saber o nome daquela pessoa. Então apaixone-se pelas pessoas, aquelas, não só aquelas que estão próximas, mas aquelas que a gente vê às vezes de vez em quando, que a gente possa olhar com mais afeto, com mais carinho para cada um. Apaixone-se por alguém. Ao invés de esperar que alguém se apaixone por nós, apaixone-se por alguém, né? Se envolva e a gente vai ver o quanto isso vai nos fazer bem. Apaixone-se pelos seus pontos fortes. Se a gente for pegar aqui, todo mundo sabe quais são os nossos defeitos. Mas e os nossos pontos fortes, as nossas qualidades? Vamos olhar mais atentos, mais apaixonados, mas eu sou boa, né? Sou boa de organização, de limpeza. Embora às vezes exceda um pouco, mas a gente precisa, né? Se apaixonar por aquilo que a gente tem de forte, de bom. Apaixone-se por ser verdadeiramente feliz, gente. Com todas as capacidades que nós já temos. E construir isso, né, e ver como que a gente é verdadeiramente feliz. E para terminar, apaixone-se por você. Cada um seja extremamente apaixonado por si próprio, né? Nessa caminhada da vida, a gente precisa se amar cada dia mais. Então que Deus nos abençoe. Gratidão. Um abraço. Então, agradecer é muito melhor do que reclamar. Os mesmos 5 minutos que a gente gasta para se desvalorizar são os mesmos que a gente gasta para se fortalecer. Muito obrigado aos companheiros pelas reflexões da noite. Espero que tenha sido tão valorosa aí para todos quanto foi para nós. Agora a gente tem alguns recadinhos, a começar pelo receituário, aqueles irmãos que fizeram na semana passada ou nos anteriores a conversa fraterna. A partir do momento do passe, vocês vão ser convidados em seguida, saindo da câmara de passe, vocês podem se dirigir ali para a sala de som e buscar para obter o retorno do seu receituário, que é o resultado da conversa fraterna. A gente agradece porque a gente fez a venda de todos os itens da cantina, então desse ano a gente não tem mais a oportunidade de adquirir, mas aqueles que fizeram previamente podem retirar as pizzas. E a gente aproveita para divulgar a Noite de Caldos, que a gente está promovendo no dia 4 de maio, aqui na casa. Os convites estão disponíveis para os coordenadores de cada grupo, custa R$20, e eles não vão ser vendidos no dia, porque assim a casa não perde. Então a gente faz essa distribuição antecipada. Hoje no passe a gente tem a dirigência pela companheira Vanessa, e nós temos a equipe Eduardo, Helena, Georgina, Vanderlei, Solange e Marco Antônio. O passe não é obrigatório, mas a gente sabe que é um momento de muito valor, é um tratamento que a casa oferece, está disponível para todos. A gente pede que mesmo aqueles que têm uma necessidade especial, que levantem a mão, porque o companheiro Alessandro vai até a sua cadeira para te conduzir. Serão 18 por vez em cada turno. E semana que vem a gente vai ter, na quarta-feira, um palestrante que vem especialmente do Espírito Santo, que é o Hélio Tinoco, que vai falar sobre o que fazeis de especial. E nessa sexta a gente vai ter as companheiras Ana Ruth e Renata, que vão falar
E o tema não se pode servir. É isso. Então eu desejo uma boa noite a todos. Vou convidar os companheiros para fazer nossa peça de encerramento. O Denilson pode fazer para a gente? Meus irmãos, é sempre uma oportunidade rica quando a gente pode conversar com o nosso Pai e sentir o quanto Ele nos oferece de oportunidades, o quanto Ele nos envolve, o quanto Ele nos acolhe. Então, nesse momento, Senhor, que Tuas bênçãos que partem do Teu coração possam encontrar em nós, Senhor, a receptividade, Senhor, um cantinho abençoado em nosso coração, para que essas vibrações possam trazer à nossa alma esse desejo renovado de viver. Quando sentimos que estás conosco, a gente se torna forte e corajoso para viver todas as coisas, Senhor. Tu és o nosso Pai. E este carinho que nos envolve nesse instante, como se fosse essas pétalas de flores que descem e ao encontrar as nossas sensibilidades vão energizando, Senhor, esses nossos centros de força, para que a gente se sinta cuidado, abençoado, fortalecido, Senhor, e que possamos, cada um de nós, se transformar nesse instrumento que é capaz também de amar, de abençoar, de servir. Tu és o nosso Pai. Que tuas bênçãos possam se espalhar aí para todos os cantos, porque tu sabes o quanto a necessidade é grande, Senhor, nos corações. Se conosco, Pai querido, nos envolva, Senhor, e que assim seja. Aproveita. Pode deixar de ligar da luz, companheiro. Aproveitamos para nos despedir dos companheiros que nos acompanham pelo Facebook e para lembrar que a água purificada está sendo servida no salão do térreo. Nessa primeira leva, aqueles que têm necessidade especial permaneçam sentados e até levantem o braço que o companheiro Alessandro vai te conduzir até o passe. Os demais podem aguardar sentados que também serão conduzidos.